E vamos para o último capítulo desse módulo falar sobre a instabilidade política e o petróleo em países do Oriente Médio. Esse é o capítulo número 3. Olá! Nesta aula vamos abordar um tema muito importante e atual, que é a instabilidade política e o petróleo em países do Oriente Médio. O Oriente Médio é uma região rica em petróleo e gás natural, o que faz com que seja alvo de muitos interesses econômicos e políticos. No entanto, a região é também marcada por conflitos políticos e instabilidade, o que pode afetar significantemente a produção e exportação de petróleo e, consequentemente, a economia global. Vamos entender melhor como esses fatores estão interligados. A importância do petróleo na economia global, por exemplo. Antes de falar sobre a instabilidade política no Oriente Médio, é importante entendermos a importância do petróleo na economia global. O petróleo é uma das principais fontes de energia do mundo e é utilizado em diversos setores, como transporte, indústria, agricultura, entre outros. A produção e exportação do petróleo movimentam bilhões de dólares na economia global e, portanto, é um fator crucial para muitos países. A instabilidade política no Oriente Médio, por exemplo, é um fator que pode afetar significantemente a produção e exportação de petróleo na região. A região é marcada por conflitos políticos, militares e também religiosos. Essa mesma tensão religiosa e étnica pode afetar diretamente a produção do petróleo e do gás natural, já que muitos poços e oleodutos estão localizados em áreas de conflito. Além disso, a instabilidade pode afetar a confiança dos investidores em empresas no mercado do petróleo e, consequentemente, afetar os preços do petróleo no mercado global. Ou seja, quem vai querer investir o seu dinheiro em algo que não vai ter certeza do seu retorno, ou que se de repente um grupo político resolve tomar aquela área e você sair no prejuízo. Então, são exemplos de estabilidade política em relação ao petróleo no Oriente Médio. Existem diversos exemplos de como a estabilidade política no Oriente Médio pode afetar a produção e exportação do petróleo na região e, consequentemente, a economia global. Por exemplo, a Guerra do Golfo, em 1991, interrompeu a produção do petróleo no Kuwait e no Iraque, e que causou uma grande crise no mercado global do próprio petróleo. Outro exemplo é a Guerra Civil da Síria, que afetou significantemente a produção e exportação de petróleo no país e teve impacto nos preços, nos valores globais do petróleo. Conclusão: a instabilidade política no Oriente Médio é um fator importante a ser considerado quando se trata de produção e exportação de petróleo naquela região. Os conflitos políticos, étnicos, militares e religiosos podem afetar diretamente a produção e exportação do petróleo e, consequentemente, a economia global. É importante que os países e empresas que atuam na região estejam cientes destes riscos e trabalhem para minimizá-los. Assim como todos os outros capítulos, neste capítulo teremos algumas indicações de documentários ou filmes importantes, como é o caso do filme Syriana. É um filme que fala sobre esse conflito no Oriente Médio e assistindo esse filme dá para ter uma compreensão melhor sobre essa abordagem. Tá ok? Obrigado por chegar até aqui e vamos seguir adiante.